Fala, galerinha! Bom, seguinte, pessoal, vamos falar um pouco aí sobre as lentes esféricas. Recordando o que a gente estava falando sobre refração da luz, certo? O que seria refração da luz aí, ó? Essa mudança do meio de propagação, onde que a gente tem aí uma alteração da velocidade dessa luz e pode ser acompanhada também de um desvio desse raio de luz, correto? Tá. Tendo em vista isso, a gente pode criar aí os chamados instrumentos ópticos, que são as lentes esféricas, que estão ilustradas aqui. Que nada mais são do que um material que permite a propagação da luz, tá? Com um determinado índice de refração. E aí, quando ele é imerso num outro meio, por exemplo, o ar, você tem aí um desvio, muitas vezes buscado aí, dos raios de luz, certo? Então ele é formado aí por diôptros, lembrando que diôptros são superfícies que separam meios com diferentes índices de refrações, certo? E aí você vai ter uma mudança desse índice em relação à propagação da luz, tá? Então, no caso das lentes esféricas, tem uma exigência que uma dessas superfícies, um desses diôptros, claro, seja esférico. Então, ó, a gente tem exemplo aqui, ó, dessas lentes aqui, ó, estão bem ilustradas aí, ó, tá? Você tem aqui dois tipos de lentes, não sei se vocês observaram. O que você tem aqui inicialmente? Ó, você tem aqui uma lente de borda fina, estão vendo? Essa daqui de cima, ó, é uma lente de borda fina, lente de borda fina, bordas finas. Por quê? Poxa, acho que dá para observar aqui que as extremidades, né, olha aqui, ó, são mais finas que o centro dela, tá? E claro, seguindo a mesma lógica, na parte de baixo, você vai ter lentes de bordas grossas, correto? E aí, claro que dá para observar que as extremidades agora são mais espessas, né? Ou também chamadas lentes de bordas espessas, são mais espessas que o centro, tá? Então aqui só nós temos lentes aí possivelmente feitas de acrílico ou vidro, que elas estão imersas no ar, tá? A definição pode ser que separam-se somente dois meios, ou pode ter situações que separam mais de um meio, mais de dois meios, como três. Um exemplo bem simples disso, que é fácil de se fazer, aí, aliás, tem bastante utilidade, seria a lente utilizada na microscopia, né? Quando você vai observar, por exemplo, uma lâmina. Então imagina aqui que você tem uma lâmina de microscópio, né? Então aqui você tem o vidro, tá? E aí, como que você consegue aumentar o poder de ampliação aí de uma amostra para você observar melhor no microscópio? Você pinga aqui, por exemplo, um óleo em cima dessa lente. Então aqui, ó, você forma aí uma lente esférica, né? Você tem uma gotícula aqui formando exatamente uma lente esférica. E aqui você tem três meios aí com diferentes índices de refrações. Ó, você tem aqui o ar, o óleo e o vidro. Então, claro, você vai ter o índice de refração do ar, o índice de refração do óleo e, claro, o índice de refração do vidro, tá? Normalmente a gente vai trabalhar somente com dois. Como, por exemplo, aí essas lentes aqui que estão imersas no ar. Então, você tem o índice de refração da lente, né, do que ela é feita, de vidro ou acrílico, e do ar, tá? É o caso mais simples. Tá. Como que você consegue criar uma lente, fazer uma lente? Ela se dá pela intersecção entre superfícies. Olha aqui. E aí você tem os diferentes tipos e com seus diferentes nomes. Mas isso não vai ser importante. Aí você não precisa ficar se preocupando tanto com esses nomes aí, ó. Então você tem, por exemplo, a lente biconvexa, formada pela intersecção de duas superfícies aí, onde que você tem uma lente de bordas finas, a plano convexa, a côncavo convexa. E aqui na parte de baixo você tem as lentes de bordas grossas, tá? Pessoal, só que no caso aí, quando a gente for analisar o comportamento das lentes, a gente não vai precisar ficar fazendo esses desenhos. Tem uma maneira da gente representar essa lente aí, seja de borda fina ou de borda grossa. Como que seria isso? Primeiramente,
você vai ter aqui, ó, o chamado eixo principal, ó. Deixa eu desenhar aqui, com calma. Então, o eixo principal, tanto para a lente de borda fina, quanto para a lente de borda grossa. Então, esse daqui seria eixo principal e eixo principal. Tá. Como que a gente vai representar, então, as lentes? Vai ser por um segmento de reta, ó. Olha aqui para a lente de borda fina. Tá aqui e para a lente de borda grossa. E o que diferencia uma da outra? Na lente de borda fina, a gente vai ter as extremidades com essas setinhas aqui, ó, apontando para fora. E a lente de borda grossa é o contrário, as setinhas estão apontando para o centro, tá? Para o meio da lente. E esse meio da lente recebe um nome. Isso daqui é o nosso chamado centro óptico. Outro ponto importante aí são os focos da lente. Você vai ter um de cada lado, simétricos aqui, ó. Um foco aqui e outro foco aqui. Você ainda tem os pontos antiprincipais, tá? Que é o dobro da distância focal. Então é como se tivesse um aqui, um ponto antiprincipal aqui, outro para cá. Mas isso aí normalmente a gente não vai precisar. Mas é só a título de vocês saberem aí, tá? Beleza. Tá. Acho que todo mundo aqui já chegou a observar, por exemplo, você colocar uma lente de frente ao sol. Aquela coisa de matar formiguinha, né? Você acaba queimando as formiguinhas, porque você concentra os raios de luz aí, ó, em um único ponto. Isso é devido a um certo comportamento da lente, né? Que seria aí a ideia da lente convergente e da lente divergente. Quando você pega a sua lupa, que nem aqui no exemplo, ó, estão observando aqui, como se fosse uma lupa, aqui você tem uma lente convergente e você concentra todos esses raios de luz aqui nesse ponto, que é o foco da lente. No caso de uma lente divergente, né, você vai ter aqui uma ampliação aí, você vai abrir esses raios de luz. Então, na verdade, aqui, ó, só deixa eu ilustrar aqui para vocês, é como se esses raios de luz estivessem saindo de um único ponto, tá? Eu vou prolongar um deles para a gente encontrar esse ponto aqui. Olha aqui, ó. Então, prolongando esse daqui, ó, acho que dá certo aqui, ó. Estão vendo? Prolonguei esse raio de luz aqui. E aí, esse ponto aqui, como se estivesse saindo, também é o foco da lente. Lembrando que você tem o foco dos dois lados, né? É simétrico. Outro foco estaria aqui, nesse caso aqui também, ó. Você teria outro foco para cá, ó, tá? Tá. Ah, então você consegue observar, você fala, poxa, então uma lente de bordas finas é uma lente convergente e uma lente de bordas grossas é uma lente divergente? Não. Para a gente determinar o comportamento de uma lente, a gente tem que analisar 3 fatores, tá? Claro que o primeiro deles vai ser o quê? O formato da lente. Formato da lente. Qual que é o segundo fator? O índice de refração da lente. Então seria o N da lente. E, claro, o índice de refração do meio que ela se encontra. Nesse caso aqui, ó, você tem aqui como se as duas lentes, que é o caso mais comum, tá? Como se as duas lentes estivessem imersas no ar. Por quê? Lembra que o ar aí tem um índice de refração bem próximo de 1, né? Em muitos casos a gente vai considerar como 1, então o índice de refração dele é o menor possível. Todos os outros meios, vidro, plástico, acrílico, vão ter um índice de refração maior. Então aqui eu tenho essa situação, ó, que o índice de refração da lente, que é a situação mais comum, é maior do que o índice de refração que o meio que ela se encontra, tá? E isso vai ser importante, a gente pode criar uma relaçãozinha que seja o seguinte, ó, para a lente de borda, vamos dar uma olhada nessa tabelinha aqui que me ilustra o comportamento óptico das lentes, tá? Então percebam o seguinte, que é o caso mais comum, é o que está marcado aqui, ó, que o índice de refração da lente seja maior do que o índice de refração com o meio que ela se encontra. E esse daqui é o mais comum, é o que está ilustrado ali em cima,
tá? Então, nesse caso ali, a lente de bordas finas, ela tem um comportamento convergente. E a lente de bordas grossas tem um comportamento divergente. Se eu inverto isso, pode ser a mesma lente, pessoal. Posso pegar aí uma lupa, colocar ela dentro de um óleo. E aí, de maneira que o índice de refração da lente se torne menor do que o índice de refração do meio, né? Do caso do óleo. E aí ela muda o comportamento. A de borda fina passa a ser divergente e a de borda grossa passa a ser convergente. Certo? Por hoje é só, moçadinha. Valeu!